Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, da PUC de São Paulo. Ao meu lado, a professora Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffes, da Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o responsável pela área de Coordenadoria Geral de Estágios aqui da PUC de São Paulo, Ronaldo Martins. Bem-vindo. E agora a gente sempre tem uma dúvida. Enfim, o estágio, o que é estágio e ajuda a quê, Ronaldo, na sua opinião? Primeiramente, obrigado, pela oportunidade. Eu acho que é com alegria estar aqui. Na verdade, a política de estágios da universidade ela foi construída há muitos anos. Você vê, desde 85, a PUC tem essa particular preocupação, visto a importância estratégica do estágio na formação profissional dos estudantes. Ao longo desses anos, a gente contou com inúmeras coordenadoras, com quem eu aprendi muito. A professora Márcia foi uma delas. Então, enfim, eu acho que é uma das principais estratégias da formação, no nosso caso, no ensino superior, que articula teoria, prática, nos diversos espaços socioocupacionais para uma boa formação profissional, uma qualificada. Eu sei que tem a questão do estágio obrigatório e o estágio optativo, Você lida com os dois aqui? Sim, a gente lida com as duas possibilidades, posto que quem determina o componente curricular são os projetos pedagógicos, e os nossos projetos pedagógicos atuam com as duas possibilidades para a estratégia formativa e qualificada do nosso estudante. Você estava falando que a gente tem uma política, eu de fato participei de parte disso, e participo hoje como diretora da faculdade, porque a gente está sempre em contato, mas você está muito em contato com vários outros coordenadores de estágio de várias outras universidades, porque a gente trabalha em lugares onde não tem só a PUC trabalhando. Qual que você diria que é o diferencial do projeto de estágio da PUC São Paulo? Eu acho que a PUC, como eu disse anteriormente, eu acho que sempre voltou-se para essa preocupação particular, especial ou cuidado na gestão desse tipo de atividade estratégica para a formação do nosso aluno. Então, eu acho que ao longo desses anos, a preocupação da universidade sempre foi no sentido de valorização desse momento tão especial do percurso do nosso jovem para a sua formação. Agora, eu acho que talvez o diferencial é esse cuidado, porque nós contamos com, em todos os cursos, com um professor responsável, que cuida dessa atividade e, nesse sentido, nos apoia academicamente. Então, acho que esse é um cuidado diferenciado da universidade na sua estratégia formativa. Nós temos, às vezes, as pessoas falam muito que o estágio é a grande oportunidade de inserir o estudante no mercado de trabalho, Faz sempre uma associação entre o estudante e o mercado de trabalho. E outras pessoas falam que o estágio não necessariamente é o mercado de trabalho. O estágio é o momento do estudante conhecer-se a si mesmo, conhecer se ele quer mesmo essa profissão, não quer. Enfim, ao conhecer a realidade e conhecer a si mesmo, ele acaba fazendo uma opção profissional mais adequada. Como você vê isso, esses dois movimentos? Professora Neide, particularmente acompanho, acho que a sua fala. Eu mesmo sou egresso de formação aqui da PUC. Eu fui aluno da senhora na licenciatura. Então, eu acho que na primeira graduação, percebi esse cuidado acadêmico e a supervisão sistemática do professor, que eu acho que agregou muito para
para o amadurecimento e para a definição da trilha de carreira, né? A segunda formação em serviço social, eu acho que também, nossa, foi muito legal, porque a supervisão acadêmica, ela, aqui na PUC, ela é muito qualificada e ela faz uma diferença enorme na nossa formação. Eu acho que o estágio, até ilustrando, né, nesta própria experiência, né, particular, eu acho que possibilitou inclusive a articulação com outro componente curricular, que é a pesquisa. Então a teoria, né, acabou me sensibilizando para uma determinada área, né? O cenário de prática acabou aguçando algumas inquietações acadêmicas e acabou alimentando o meu objeto de pesquisa, ou seja, o meu TCC. Então, eu acho que esse espaço, né, e essa supervisão acadêmica qualificada, aqui na PUC garantida, né, eu acho que fez toda a diferença para a formação desse trabalhador, né, que vos fala aqui, que é o Ronaldo. Você acha que não é em todas as universidades que a gente observa isso? Porque nos primórdios do CGE, né, que a gente chama a Coordenadoria Geral de Estágio, nós batalhamos muito para que as pessoas, os cursos, entendessem que fazer estágio era mais do que ser mão de obra barata. Então, alguns bancos, por exemplo, contratavam estagiários para trabalhar como caixas de banco, por exemplo, e a gente considerava que isso não é um estágio. E ele deveria, então, ser remunerado como um caixa, com todas as vantagens que um caixa tem. Sim. Né? Porque o estagiário não tem 13º, não tem férias, tem umas coisas ali que fazem com que o empregador gaste menos. Né? Você acha que esse cuidado ainda existe, é comum a todas as universidades ou é uma particularidade nossa? Olha, do lugar de onde eu falo, né? Então, acho que viver essa história, né? Desde 85, essa área de estágios foi criada e eu acho que o esforço ao longo desses anos foi nesse sentido, né? De garantir a qualidade da formação e não a exploração da mão de obra barata. Então, eu acho que isso também, no processo dessa história, eu acho que, como você bem comentou, em alguns momentos até gerou algum problema na relação com o estudante para ele compreender que o estágio não pode travestir uma exploração da mão de obra barata, né? Naquela época, era muito comum na área de estágios alguns estudantes, até por dependerem ou desejarem alguma remuneração, alegarem, né, a Universidade X ou a Escola Y, né, autoriza, né, mas nós, a PUC, né, sempre com esse cuidado, esse zelo acadêmico, não podia facilitar. Então, eu acho que esse processo faz parte dessa história e eu acho que no passado, né, nessa época, eu acho que provavelmente por volta dos anos 90, eu acho que também contribuiu para fortalecimento do Instituto ou da atividade de estágio, ações do Ministério Público do Trabalho, né, que acabaram notificando várias escolas, várias universidades, ou mesmo autuando-as, né, por facilitar a exploração da mão de obra barata. Então, a universidade, no nosso caso a PUC, ela sempre teve essa preocupação, né? Então, eu acho que isso acabou fortalecendo, né, a confiança do mercado, né, na universidade, ou mesmo, né, propiciando a PUC, em alguns momentos dessa história, fomentar encontros, né, regionais com outras universidades, promover o Encontro Nacional de Estágios por uma política nacional de estágios no âmbito do Forgrade, né, etc. Então, eu acho que a PUC foi meio, no nosso território, precursora, inclusive, desse tipo de ação interinstitucional,
convidando as demais escolas também para a discussão de uma política nacional, né? Isso se traduziu em 2 encontros naquela época importantes, né? Um aqui no Memorial da América Latina e um na própria Unicamp, né? Então eu acho que, de novo, né, a Universidade Católica sempre foi uma referência, né, qualificada na formação dos jovens no ensino superior. Eu quero fazer um pequeno comentário com você, que é o seguinte: nessa linha do zelo que se tem aqui na PUC em relação ao estágio, é em relação à área de educação. Antigamente se via estágio como simplesmente cumprir horário. Tinha que ter X horas para poder obter o diploma. Então era um estágio obrigatório com a questão das horas. Nós nunca pensamos isso. Não é simplesmente pegar uns papéis, né? Você sempre fala isto e os supervisores lembram. Se o estágio é o momento onde alguém da universidade se encontra com alguém de uma escola, os dois têm que ser parceiros. E aí há uma organização de um trabalho de conhecimento e intervenção. Esse seria o verdadeiro estágio. Então, mais do que horário, é a oportunidade de conhecer e poder interferir e modificar. Então, eu quero só reforçar o zelo e quero reforçar também, né, Márcia, um ponto que ele falou que eu acho que é importante. Os profissionais, como você, da PUC, eles têm uma formação específica. Ou seja, são muitos ex-alunos que acabam se interessando, se envolvendo, entrando numa área de conhecimento e se tornam funcionários, né? Como eu também fui aluna PUC e de repente me candidatei a ser professora. Então acho que isso também é importante, que é um diferencial, ter uma oportunidade, né, para quem está bastante envolvido. Mas eu queria ver também assim os estágios. Tem oportunidade de ter estágio dentro do Brasil, fora do Brasil? Você também lida com isso? Então, na verdade, assim, como eu disse, a gente tem as 2 modalidades, né, previstas nos projetos pedagógicos, né, os obrigatórios e os optativos, né. Os obrigatórios somos nós, universidade, que prospectamos os melhores cenários de prática para os nossos estudantes, né. E eu acho que aí essa face ou essa esfera é também muito interessante, porque é o lugar onde a universidade tem prestado muita extensão universitária, né? Estamos aqui com a diretora da FACS, acho que os cursos da FACS, por exemplo, são exemplos, né, de forte extensão social, comunitária, né, podemos dizer assim, por meio da prática, né? Então, nos territórios onde nós estamos, os cursos dialogam, né, suas coordenações acadêmicas com as demandas loco-regionais e constroem propostas, né, de serviços para essas políticas, para esses usuários, para essas entidades. Eu vou só dar uma interrompidinha, que acho que é legal poder as pessoas pensarem que a FACS é uma faculdade que tem 3 cursos, a fono, a físio e a psicologia. Portanto, são estágios na área de saúde pública. E quando você fala de território, como é que a gente traduz isso para quem não está habituado ao jargão do trabalho de saúde pública? Talvez, Márcia, você pudesse também explicitar, saúde pública, quais são os espaços específicos que eles entram? Porque entram espaços muito complexos e fazem um trabalho muito bonito de intervenção, né? Sim. Acho que a área da saúde, explicar o hospital, né, Márcia, que vocês entram, clínicas, né? Sim, sim. Na verdade, assim, na saúde, né, eu acho que a gente está em todos os níveis de atenção, mas na verdade não só no caso da FACS ou desses cursos, né, também estamos, né, ou mantemos cenários de práticas em outras políticas, como na assistência social. A gente tem um número enorme de entidades sociais parceiras que também integram cenários de prática dos diversos cursos da universidade, né? De forma geral, né, do lugar de onde eu falo, eu acho que é até gratificante, né, ver o papel social da universidade, né? Como ela contribui para as diversas políticas e para as entidades sociais por meio desse fluxo que são os estágios obrigatórios, né? Agora, os estágios optativos, né,
é um outro fluxo onde, na verdade, o mercado, né, os diversos espaços socioocupacionais oferecem oportunidades para a complementação da formação dos nossos alunos, né? Só que esses estágios já têm um outro perfil, envolvem remuneração e são importantes também porque normalmente é a porta de entrada para o nosso estudante e a ascensão dele no mercado de trabalho. Acho que esse é um outro indicador importante, né, na formação, que é uma boa colocação dos estudantes no mercado de trabalho. Quer né? dizer que vocês têm parceria para possíveis estágios remunerados, né? Porque tem esses convênios com o CIE, enfim, órgãos específicos e escolas, né? Eu sei que na educação o estagiário ganha bem, mais do que um ingressante, um professor ingressante, porque as grandes escolas, grandes complexos, têm na PUC uma referência. É difícil fazer convênio com a PUC? Quem sabe alguns se interessam em fazer convênios aqui, novas chances de estágio? Na verdade é muito fácil, né? As portas, né, estão abertas e a gente atende muito egresso, né? Ou seja, também formados pela universidade que ascenderam, foram inseridos no mercado e hoje retornam à universidade ofertando oportunidades, né? Então eu acho que e a gente tem celebra, né, normalmente muitos convênios com diversas empresas, órgãos públicos, escolas, enfim, acho que a diversidade dos cenários é enorme, né? E de forma que a gente tem uma oferta muito grande, né, para os estudantes do ensino superior, né? E também muitas parcerias com agentes de integração e consultorias de RH, que também são parceiros importantes, né, que contribuem para a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, né, nos diversos espaços socioocupacionais. Queria que você contasse um pouco, porque enquanto profissional da PUC, eu ando e tem feiras do que vocês fazem, eventos, onde tem várias empresas que se apresentam e os alunos percorrem os estandes para ter notícias de outras oportunidades de mercado de trabalho. É feira que vocês fazem? É aquele evento que vocês fazem normalmente? Na verdade, professora, a área de estágios ela fica aberta o ano letivo inteiro, né, para inúmeras ações, né, das organizações de trabalho, né, e são várias as estratégias, né? Muitas organizações fazem ações de recrutamento, vêm à universidade palestrar para apresentar os programas de carreira. Que mais? Muitas empresas optam em fazer processos seletivos em loco na própria universidade para facilitar o processo, né? Enfim, a gente tem um fluxo, né, de atividades com os parceiros, né, com as organizações, bem intenso durante todo o ano letivo, né? Então, esse processo, né, sempre validado com a participação ampla dos coordenadores, que são os docentes responsáveis pelos diversos cursos, né? Mas a gente tem essas estratégias, né? E que são muito bem-vindas, né? Então, estamos com as portas abertas para acolher, né, também as demandas dos parceiros e dos gestores de pessoas, né? Esse contato com os professores, porque o estágio, você disse, eu estou entendendo, duas dimensões. Uma dimensão administrativa, vamos dizer assim, que é o contato que você faz com os seus parceiros, até porque também eu já fui de estágio, então tem que ver se vai receber, como vai receber. É como se fosse um convênio, enfim, uma parceria registrada. Ninguém vai bater, o aluno não vai bater na porta, eu quero fazer esse estágio aqui. Sempre a desistir, se ele tiver interesse, ele tem que ser um local cadastrado, porque vocês prezam no local que os alunos vão, né? Não é assim, vou em qualquer lugar. Então tem esse lado administrativo. E tem também um lado acadêmico, que é da qualificação, o acompanhamento, né? O acompanhamento, são poucos alunos por professor, não é isso? Aqui na PUC academicamente, né, Márcia? O setor de estágio. Você não é um setor de estágio que você põe
Muita Acho que gente. depende um Depende. pouco Depende Vamos um ver pouco isso, da formação e da é. escola, né, da faculdade. Mas, de forma geral, né, as disciplinas de estágio na universidade, elas contam com poucos estudantes para propiciar, né, essa boa e qualificada supervisão acadêmica e sistemática. Né? Vamos clarear. Poucos não se fica 3, 4. Poucos, às vezes, são 10, 12 ou 15. Tá certo? Quer dizer, para não ficar com uma sensação É que vai equivocada. depender, acho que até posso ajudar um pouco nessa resposta, porque vai depender do tipo de estágio que você realiza, né? Acho que, por exemplo, na psicologia, que é um atendimento terapêutico, um atendimento psicológico, que requer um envolvimento do aluno muito grande, você não tem grupos de supervisão maiores do que 8. Porque você tem que ter um cuidado não só com o cliente que está sendo atendido, mas tem que ter um cuidado com o aluno que está atendendo, porque é um atendimento de impacto emocional importante. Então, ele também precisa ser cuidado, né? Não é uma questão de discussão técnica, mas também é um cuidado para com ele. Acho que o Ronaldo sabe bem disso, o quanto a gente tem cuidado no sentido de que o aluno seja assistido também na sua prática, mais do que torná-lo um técnico de alguma coisa, não é? Sim, Eu acho importante essa Lembrando explicação, também do Márcia. papel a importância da supervisão em loco, né? Ou seja, no caso dos estágios optativos, o papel, né, da supervisão na organização é também importante. Isso é garantido, né? Porque isso também era uma outra discussão então, grande, né? na verdade, essa supervisão, ela se dá na escola, né? Mas ela também se traduz no espaço do estágio, né? Então, eu acho que é esse, como que eu diria, esse movimento, né? De a supervisão, ela perpassa pelos dois lugares, né? E que fala da corresponsabilidade da instituição, porque acho que em alguns momentos a gente teve muita discussão dessa coisa de você contratar um estagiário num local onde não havia profissional da área. Portanto, isso não caracteriza um estágio, porque ele não tem um diálogo que o ajuda a crescer, né? Sim, sim. Acho que esse é um cuidado que esse é um cuidado fundamental, o Ronaldo né? tem que ter. Para garantir a boa formação, também um bom exemplo ético profissional. Então, eu acho que todos esses cuidados, né? Porque é um ato educativo, né? Então, e que pressupõe também responsabilidade da organização concedente, que é parceira nesse processo de formação. E para ela é fundamental essa estratégia, porque ela também está garantindo a atração de novos talentos, né? Reposição e inovação do seu capital humano, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Onde todos os atores, né, são beneficiados, né? Alunos, universidade e as organizações do mercado, né? Eu acho que eu estou achando muito esclarecedor, sinceramente. Estou gostando porque está sendo esclarecedor, porque o estágio é um momento muito complexo. Se você imagina que esse estudante, antes de ir para o estágio, ele não tem conhecimento, ele não tem experiência prévia nenhuma. Ele vai para o estágio. Então, ele depende também desta parceria. Uma boa empresa, uma boa escola, ou alguém de lá que queira, de fato, colaborar na formação, tá certo? Quer dizer, ver este estudante como um perfil de projeção na qualificação deste estudante, que depois de um tempo, ele já vai adquirindo experiência e junto com a supervisão vai melhorando o seu perfil. Acho que é um pouco isso também. Ele não se faz sozinho, profissional. Ele precisa de uma bagagem na universidade, ele precisa de uma boa parceria, precisa da administrativa de vocês, cuidando dessas situações que ele nem imagina, né? Que é a fidedignidade da empresa parceira, corresponsabilidade, né? Então, eu acho que traz para nós, assim, bastante explicação. Tem alguma coisa que você queira falar, que a gente ainda não explorou com você? Na verdade, assim,
no âmbito dos projetos pedagógicos, né, eu acho que essas questões são bem cuidadas, né, e contam com a contribuição dos professores responsáveis, né, academicamente. Eu acho que o projeto pedagógico de curso lapida bem essas questões, né, e a formação do estudante. Mas, de qualquer forma, o estudante, se ele também demandar orientação profissional, né, ele pode contar com a CGE, e a gente conta com várias parcerias, né, seja com atores do próprio mercado, né, que trazem conteúdos aqui na universidade, como palestras, né, mas também a gente conta há muitos anos com parceria com o Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que tem agregado também bastante no que tange a orientação profissional, né, e suporte e apoio aos nossos estudantes, né, um serviço gratuito, né, e que é histórico, né, e que é uma parceria importante também para nós, né. Então, os alunos interessados, né, podem procurar a CGE para acessar, né, o Dica PUC e participar, né, desse processo também, né. Eu quero agradecer a sua presença, né? Já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Então, deixar claro que a CGE está à disposição de alguém que queira alguma outra informação. É Coordenadoria Geral de Estágio, sobre a responsabilidade do Ronaldo. Bem-vindo, obrigada. Obrigado. Eu vou agradecer também, não só a sua presença hoje, mas o cuidado e o carinho que você cuida dos estágios dessa universidade, porque eu sei do seu empenho e a sua dedicação. Então, foi um prazer estar com você aqui hoje de manhã. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Até o próximo programa.